Situação agrária do Brasil. Este é um trabalho feito por Conda Brant Paz, Cleiton Vinícius Vieira, Estela Isabela Schorenberger e Miller Manuel da Silva, alunos do curso de Direito do Centro Universitário Unifacvest, da matéria de Direito Agrário, regida pela professora doutoranda Josiane Brugneira Guerdorzi. Há 171 anos atrás, surgiu em 18 de setembro de 1850 a Lei de Terras, assinada pelo imperador Dom Pedro II, onde o país optou por ter a zona rural dividida em latifúndios, sendo a primeira lei agrária independente. Antes de chegar a Dom Pedro II, ela foi discutida pelo parlamento durante 7 anos, até vir a ter sua versão definitiva. Senadores e deputados eram, em grande parte, senhores de terra, com o argumento que pequenos camponeses não poderiam gerir as terras, afirmando que eles não poderiam expulsar os indígenas e por isso as terras deveriam pertencer àqueles com maior poder aquisitivo, e por isso as terras deveriam pertencer aos grandes senhores. Reforma Agrária. Definida pelo Estatuto da Terra de 1964, a Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e da outras províncias. A reorganização da estrutura fundiária para a redistribuição das propriedades rurais. A reforma agrária é pautada no conceito de função social da terra, que é um bem natural para a produção de alimentos e matérias-primas para a indústria. A reforma agrária está presente na Constituição de 1988, no artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Tudo isso visando a função social da terra. A situação agrária no Brasil reflete o descaso com a classe menos favorecida no que tange à aplicação e criação de leis que abracem a realidade do pequeno produtor rural. Não se trata apenas de um pedaço de terra, mas de um conjunto de ações necessárias ao desenvolvimento da área rural. Há que se frisar a necessidade de assistir na forma de capacitação, implantação de tecnologias que garantam aos trabalhadores que têm a sua subsistência provida pela agricultura familiar e campesina. Nos últimos anos, houve perda de incentivos e recursos de suma importância na manutenção das pequenas propriedades rurais. Um exemplo é o PRONAF, um programa oferecido pelo Banco do Brasil de empréstimos com juros reduzidos e que viabilizava a manutenção e o investimento na melhoria da qualidade e da quantidade de produção, o que impacta a economia de modo que gera um poder de compra também para o trabalhador, ou seja, o produtor. Não obstante, o superávit da inflação sobre os insumos vem dificultando manter-se no mercado, vez que, para a produção dos produtos, é necessário prover despesas com alimentação, no caso de pecuária, grãos e sementes, no caso de agricultura, e ainda cumprir exigências sanitárias de custos elevados. Considerando ainda que a atividade rural é responsável por grande parte da entrega da merenda escolar, temos que o acesso aos pedidos realizados, por vezes, não condizem com a realidade de oferta do pequeno produtor, ou ainda, em que pese esse consiga atender aos pedidos, por vezes a morosidade no repasse do valor, que já é baixo, o torna inviável. Desta arte, mais que um debate político somente, trata-se de lançar um olhar para aquele que, de fato, com poucos recursos, movimenta a economia do país, gera renda e coloca alimento à mesa da população. Estrutura fundiária da Serra Catarinense. Desde 2004, o Estado de Santa Catarina, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vem trabalhando numa perspectiva de desenvolvimento de territórios rurais.
O município com maior presença de estabelecimentos familiares é São José dos Cerritos, seguido por São Joaquim, Avenida Garibaldi, Campo Belo do Sul, Urubici e Cerro Negro. Nas duas situações de extrato de área, o acesso às linhas de crédito do Pronaf merece ser acompanhado no sentido de verificar se a maior parte dos agricultores familiares está tendo acesso a esse programa. Ressaltando que, ao somar os agricultores sem área e aqueles com área de menor ou igual a 50 hectares, temos um total de 10.767 dos estabelecimentos nessa condição, o que corresponde a 72,3% do total do território. Outra ação importante do Colegiado de Desenvolvimento Territorial da Serra Catarinense foi a elaboração do Plano Safra. O território da Serra Catarinense se destaca na cultura de milho, feijão, soja, cebola e tomate, batata, fuma, trigo e maçã, frangos e bovinos, suínos e ovinos. Com relação às lavouras permanentes, o território da Serra Catarinense se destaca especialmente na cultura da maçã, estando presente em 15 dos 18 municípios, especialmente no município de São Joaquim e seguido por Bom Jardim da Serra. Produção de madeiras em tora para a indústria de celulose está presente em todos os municípios. A Serra Catarinense que tem algumas situações de ameaça no território. A construção de centrais hidrelétricas no território é uma das realidades que vem alterando o mapa da ocupação territorial. Essa atividade econômica vem afetando diretamente as comunidades rurais e alterando o ciclo econômico, social e ambiental no território, são consideradas uma ameaça importante no processo de ocupação de terra da região serrana, bem como contribuindo na desagregação de dezenas de comunidades rurais. A monocultura do pinus é outra importante ameaça no processo de desagregação das comunidades rurais, bem como a ocupação do território. No território da Serra Catarinense existe uma estrutura organizativa de movimentos sociais organizados, tais como movimento dos pequenos agricultores, movimentos atingidos pelas barragens, movimento das mulheres camponesas, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento sindical através de coletivos da FETRAF.